Visões abertas do inferno. Jesus me advertiu de que a visão que teria agora era para o futuro, mas ele retornaria para redimir a sua noiva, a sua igreja, e isso eles não verão. Acorde, ó povo meu. Soem o alarme nos 4 cantos da terra, porque eu voltarei exatamente como diz a minha palavra. A serpente de fogo estava no braço direito do inferno. Jesus pediu que eu me aproximasse e ouvisse as palavras do Espírito ao mundo. Vi os chifres da serpente de fogo entrando no corpo das pessoas. Muitos ficaram completamente possuídos por ela. Vi uma besta colossal aparecer num lugar enorme e se transformar num homem. Todos fugiam dele, fosse para o deserto, para as cavernas, para as estações de metrô ou abrigos antiaéreos. Qualquer abrigo era bem-vindo para se esconderem dos olhos da besta. Ninguém louvava a Deus ou falava sobre Jesus. Ouvi uma voz que me perguntou: onde está o meu povo? Havia uma grande tristeza no ar. Vi que as pessoas andavam feito mortos-vivos. Eu podia sentir que elas estavam dominadas por uma força invisível. De vez em quando, uma voz ressoava no ar. A voz falava e as pessoas obedeciam, sem trocar uma palavra. Vi o número 666 escrito na testa e nas mãos dessas pessoas. Vi soldados a cavalo conduzindo as pessoas como se fossem um rebanho. A bandeira do nosso país, rasgada e esfarrapada, estava abandonada no chão. Não havia alegria, risos ou felicidade. Apenas a morte e o mal por toda parte. As pessoas marchavam feito soldados, vestiam-se feito presidiários e comportavam-se feito zumbis. Vi quando entraram num shopping gradeado e cercado por guardas, fizeram suas compras apenas o estritamente necessário e partiram num caminhão do exército, direto para uma clínica onde foram examinadas para investigar se tinham alguma doença contagiosa ou incapacitante. Algumas eram simplesmente descartadas como refúgio. As que não passavam nos exames clínicos aguardavam serem chamadas e conduzidas a uma outra sala. Lá, em meio a uma parafernália de botões e medidores, vi quando um técnico entrou, fechou a porta e apertou um dos botões do painel na parede. Alguns minutos depois, ele abriu a porta, pegou uma vassoura e uma pá e varreu o que sobrou das pessoas no chão. Restara apenas um punhado de pó, onde antes havia uma sala apinhada de gente. Aqueles que passavam do exame médico eram colocados de volta no mesmo caminhão e embarcados num trem. Ninguém trocava uma palavra ou sequer um olhar com o outro. Quando chegavam ao seu destino, recebiam suas tarefas e começavam a trabalhar em silêncio. Trabalhavam duro e no final do dia eram levados para um prédio todo gradeado onde dormiam. No dia seguinte teriam que dar duro no trabalho de novo. Ouvi uma voz possante ecoar na noite. Vi uma besta enorme sentada num trono bem grande. Todos a obedeciam. Vi chifres espirituais saírem da sua cabeça para entrar e sair em vários lugares da terra. A besta tornou-se poderosa ao assumir cargos de autoridade e muitos ministérios. Frequentava vários lugares e enganava muita gente, dos ricos e famosos aos pobres e desamparados. Pequenos e grandes lhe rendiam homenagem. Uma imensa máquina foi colocada em seu escritório e ela gravou sua voz nela. Havia também uma máquina semelhante à que vemos no filme Big Brother, O Grande Irmão. Essa máquina era única, pertencia à besta e era usada para espionar tudo e todos.
A parte da máquina que controlava as casas das pessoas era invisível a olho nu, mas relatava à besta cada movimento das pessoas. Vi quando a besta virou o seu trono e ficou de frente para mim. Na sua testa estava inscrito o número 666. Vi um homem entrar no escritório. Estava muito zangado com a besta. Aos berros, exigia ser atendido. A besta apareceu e, educadamente, pediu que o homem a acompanhasse, alegando que resolveria o problema dele. O homem foi conduzido a uma sala e acomodado numa maca. Tudo lembrava um setor de emergência de um hospital. O homem foi anestesiado e conduzido a uma máquina. Eletrodos foram fixados em sua cabeça e a máquina foi ligada. Na parte superior da máquina estava escrito: "Este apagador de mentes pertence à besta 666. Quando o homem se levantou, tinha o olhar vazio e os movimentos de um zumbi. Vi uma grande mancha branca no alto da sua cabeça e soube que sua mente tinha sido cirurgicamente alterada para que pudesse ser controlada pela besta. A besta então perguntou se o homem não se sentia melhor. Garantiu que cuidaria dos problemas dele e, para isto, deu-lhe uma mente nova. Agora ele não teria mais problemas nem preocupações. O homem não respondeu. A besta pegou um pequeno objeto e prendeu na camisa do homem. Disse que a partir daquele momento o homem obedeceria ao seu comando. Ele iria trabalhar até morrer sem ficar zangado ou frustrado, sem gritar, sem se sentir triste. Com uma gargalhada demoníaca, a besta vangloriou-se de ter muitos como ele sob o seu controle. Alguns mentem, outros matam, roubam, fazem guerra. Alguns têm filhos, outros mexem com o maquinário. Mas era a besta quem controlava tudo e todos. O homem não passava de um morto-vivo. Feliz, assinou uns papéis doando todos os seus bens para a besta. Ele então pegou seu carro e foi para casa. Chegando em casa, sua mulher tentou beijá-lo, mas ele se esquivou. Não tinha mais sentimentos pela esposa, nem por ninguém. A besta o tinha tornado incapaz de sentir qualquer emoção. A mulher ficou muito zangada e gritou com o marido, mas ele não reagiu. Ela disse então que chamaria a besta porque ela saberia o que fazer. Deu um rápido telefonema e dirigiu-se para o mesmo prédio de onde seu marido tinha acabado de sair. A besta deu-lhe as boas-vindas e fez com ela o mesmo que tinha feito com o marido. Alterou sua mente para que pudesse ser controlada. A mulher transformou-se numa reles escrava reprodutora. Ela teria bebês perfeitos que adorariam e serviriam a besta. Com uma voz que lembrava de um robô, a mulher apenas respondeu que sim, que obedeceria ao seu mestre. Vi esta mulher uma outra vez num outro prédio repleto de mulheres grávidas. Elas ficavam deitadas em suas camas, cantando um monótono louvor à besta. As enfermeiras tinham o número 666 gravado em suas testas. Quando os bebês nasciam, eram levados para um outro prédio, onde seriam criados por enfermeiras com mentes alteradas, sob o comando da besta. O poder da besta cresceu e seu império se estendeu por toda a terra. Os bebês também cresceram e, num determinado momento, eles também eram levados ao apagador de mentes para que adorassem a besta e a sua imagem. Mas a máquina não tinha poder algum sobre os filhos de Deus. Esses que adoram a besta e a sua imagem vão perecer. Muitos serão enganados e cairão, mas eu salvarei os meus filhos da besta. Estas coisas vão acontecer no final dos tempos. Não recebam a marca da besta. Arrependam-se agora, antes que seja tarde demais. A besta vai intitular-se um homem de paz, e de fato, trará a paz para muitas nações num tempo muito confuso. A besta
Será capaz de suprir o mundo com muitos bens baratos e se certificará de que o salário de todos seja suficiente. Fará alianças com muitas nações e grandes homens o seguirão, iludidos por um falso sentimento de segurança. Antes desses tempos, eu levantarei um exército de crentes, um exército que permanecerá na verdade e na justiça. O exército poderoso, do qual Joel falou, ouvirá a minha voz desde o nascer do sol até o seu poente. Durante a noite, eles também ouvirão a minha voz e me responderão. Trabalharão para mim como homens valorosos de guerra. Farão grandes obras para mim, pois estarei com eles. Todas essas coisas me foram reveladas pelo Senhor Jesus Cristo numa visão aberta. São palavras da sua boca e são sobre o fim dos tempos. Voltei para casa e meditei sobre todas as coisas que ele falou e me mostrou. E adormeci orando pela salvação de toda a humanidade.